Queridos, a paz do Senhor, estamos iniciando mais uma escola bíblica dominical, amém? A do dia 15 de agosto de 2021 e nós estamos dando continuidade ao assunto identidade cristã, né? Lembrando que identidade cristã ele vai tratar de 5 pontos, né? Vai tratar de Deus, vai tratar de Cristo, vai tratar do Espírito Santo, das Sagradas Escrituras e do pecado, ok? Assim como eu dividi Deus e Cristo, que era uma aula só, em duas, eu vou também dividir essa aula, tá, de hoje, que é uma unidade, mas que vai ser em partes, mas a unidade de hoje vai começar para tratar de 3 assuntos: o Espírito Santo, as Sagradas Escrituras e o pecado, ok? Lembrando que uma aula presencial, ela dura entre 50 a 60 minutos. E uma aula por vídeo, né, a boa norma, na verdade, ela gira entre 18 e 20 minutos, né? Então não dá para tratar todos esses 3 assuntos em uma única aula, ok? Então hoje eu vou falar sobre o Espírito Santo de Deus, e a gente vai ver até onde eu vou conseguir chegar, tá? Se eu conseguir chegar só em 15 minutos, eu vou parar em 15 minutos, mas se eu passar dos 20 também, eu vou passar dos 20, se for necessário, mas eu queria tratar hoje só do Espírito Santo de Deus, ok? Lembrando que nós temos um Deus Trino, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Deus Espírito Santo, né? Essa terceira pessoa da Trindade, tão pouco vista como uma pessoa, né? Geralmente quando a gente fala em Deus Pai e Deus Filho, a gente consegue ter muito mais entendimento como pessoa, né? De Deus Pai e Deus Filho como pessoa, do que quando nós falamos do Deus Espírito Santo, né? Porque, assim, embora seja uma pessoa, a gente, eu vou chamar assim, no dia a dia, a gente não tem muito uma visão do Espírito Santo como pessoa. E isso é um problema que remonta desde da igreja primitiva, tá? Porque enquanto com Jesus a grande luta era nós provarmos que ele veio em carne, né? E que era uma pessoa humana, 100% homem, 100% Deus. Quando a gente fala do Espírito Santo, a gente também vai ter que defender 2 argumentos. O primeiro argumento é o Espírito Santo como Deus, e nós vamos ver. Mas o segundo argumento, que eu considero até mais difícil, é entender o Espírito Santo como uma pessoa, tá? Então nós temos a pessoa do Deus Pai, a pessoa do Deus Filho e a pessoa do Deus Espírito Santo. E uma grande, não é controvérsia, mas uma grande dificuldade que nós temos é explicarmos, né, Deus e Espírito Santo como pessoa, ok? E existe uma diferença também, tá, em defender ele como pessoa, né, do que defender ele como uma pessoa física, uma pessoa encarnada, tá certo? Então lembrando que o único ser teantrópico foi Jesus Cristo. É Jesus Cristo, foi Jesus Cristo, é Jesus Cristo e tchau, e só, ok? Já o Espírito Santo não, ele é uma pessoa, mas ele não é uma pessoa, ele não tem a natureza humana, tá? Ele só tem a natureza divina, ok? A luta para a gente era explicar para Jesus a natureza humana e a natureza divina de Jesus, né? Foi, digamos assim, um grande debate da aula passada. Mas o desse debate não. O Espírito Santo como pessoa, mas como pessoa divina, ok? Espírito, né? Não como uma pessoa humana, tá? Então existe uma diferença muito grande entre acreditar que o Espírito Santo é uma força simplesmente apropriável, uma energia, né? Vamos chamar energia positiva do Espírito Santo, é uma diferença muito grande do que nós acreditarmos que nós estamos lidando com uma pessoa, né? Que é sábia, que é santa, que é cheia de compaixão, né? Que é toda poderosa e que é o que faz as coisas acontecer aqui na Terra, tá? Os dons, por exemplo, a própria igreja, né? O Espírito Santo foi dado à igreja quando Jesus ascendeu os céus, né? Então, assim, ela é uma pessoa ativa, tá? Que está entre mim e você, né? Eu costumo dizer assim, que mesmo que nós aqui, eu, Eduardo, e você que está do outro lado, nós não sejamos perfeitos,
a gente ainda assim, nós podemos orar por outras pessoas, né? Às vezes, por exemplo, a gente está com um casamento um pouco meio brigado com a esposa, meio brigado com o marido, ainda assim nós podemos orar pelo casamento de outras pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo está entre mim e você. É Ele que faz as coisas acontecerem. Nós precisamos entender isso, ok? Porque uma coisa que o diabo sopra é, você não tem... Você vai orar por alguém com o seu coração do jeito que está, do jeito que você está aí, você vai orar para alguém, né? O diabo ele vai querer soprar isso para a gente. Mas a questão é, vou orar, por quê? Porque quem faz as coisas acontecerem não sou eu, mas é o Espírito Santo de Deus, ok? Claro que existe uma diferença muito, mas muito grande. Você tem uma vida toda desregrada, né? É muito diferente do que você está passando um problema, digamos assim, momentâneo na sua vida, eu vou usar esse termo, né? Você está passando um problema aí no casamento, você está passando um problema seu aí entre você e Deus, eu não sei qual é o problema, mas ainda assim isso não impede que as suas orações, né, que Deus escute as suas orações. Por quê? Porque entre mim e você, entre eu e Deus, existe o Espírito Santo de Deus, tá? É meio complicado assim, né, quando a gente diz assim, entre nós e Deus, porque assim, o Espírito Santo, embora seja Deus, mas ele é uma pessoa distinta do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Cada um com seu ofício, cada um com a sua... executando a sua parte ali no plano de salvação, ok? Então, quando a gente fala do Espírito Santo, né, uma coisa que a gente tem que entender é que a Bíblia, ela trata do Espírito Santo com alguns nomes, né, e pronomes que realmente eles são pessoais, tá? Lembrando que no Antigo Testamento era muito normal a gente escutar o termo assim, o Espírito, né, o Espírito de Deus, o Espírito de glória, né, e que não eram expressões, digamos assim, muito pessoais, né? O Espírito Santo era visto, digamos assim, como se fosse, não como uma pessoa, mas como uma extensão do Deus Pai. Porque, na verdade, todo o Antigo Testamento, né, a gente, depois que o Antigo Testamento mais minúsculo, a gente consegue perceber a Trindade ali dentro. Mas, numa leitura, digamos assim, mais rápida, nós vamos perceber que a Trindade, ela realmente é exposta, ela é explicada, né? Ela é visível no Novo Testamento, tá? Mas ainda assim no Velho Testamento a gente consegue ver Jesus, a gente consegue ver o Espírito Santo. E assim como a gente não consegue enxergar bem Jesus como, digamos assim, o Deus Filho da Trindade, a gente também no Antigo Testamento, né, não consegue enxergar bem o Espírito Santo como figura da Trindade de Deus, como uma pessoa, da terceira pessoa da Trindade de Deus. Mas ainda assim ele está lá, tá? Só que ele está em expressões como o Espírito de Deus, o Espírito da glória, que são expressões que não são tão pessoais, eu vou dizer assim, né? Num cunho tão pessoal ou individual, né? Algo que a gente possa segregar, que a gente possa separar, como a gente vai perceber no Novo Testamento, ok? Então, começando assim, né, quando Jesus começa a falar do Consolador, né, e esse não é um termo impessoal, né, ele falando ali no Consolador, é interessante a gente perceber que esse nome aqui, esse termo, é o mesmo que se aplica, por exemplo, lá em João, 1 João, capítulo 1, aliás, 1 João, capítulo 2, versículo 1, tá? Quando se aplica lá, e que vai nos dizer assim, ó, 1 João, capítulo 2, versículo 1, e ele vai dizer assim, cadê, onde foi que eu notei? 1 João, capítulo 2, versículo 1, vai dizer assim, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Cristo Jesus, o justo. Olha que interessante, a mesma expressão ali do Consolador é usada aqui, nessa expressão aqui, advogado, tá? Então a gente já começa a ver aí o Espírito Santo aí estando no mesmo nível, digamos assim, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.
ok? Essa expressão de Jesus como pessoa, pronomes como ele e outro tipo de pronome assim, ele aparece cerca de 14 vezes, mais ou menos, entre o capítulo 14 e 17 de João, tá? Então, se você quer estudar bem o Espírito Santo como pessoa, tô falando, entre o capítulo 14 e 17 de João, a gente consegue entender e eu tenho capacidade de me aprofundar mais sobre isso aí, ok? Bem ligeirinho aqui, porque a gente já passou 10 minutos, né? Então aqui eu vou bem ligeirinho aqui, né? Citar algumas coisas aqui a respeito disso aí pra gente ver bem, tá? Então vamos lá, João 14, 26, ele diz: mas o Consolador, o Espírito a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos falar, lembrar de tudo que tenho dito, tá? Então, ele ensina, né? Ele vai me fazer lembrar, mas, ó, esse vos ensinará. Aqui é um tratamento pessoal, tá? Pessoal. Não é para uma coisa, não é para uma energia, né? É para uma pessoa, tá? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós. Se, porém, eu for, eu vou e enviarei. E quando ele vier, olha o que Jesus está falando, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá? João 16, 7 e 8. Então, quando ele vier, esse é o próprio Jesus que está dizendo, ele é um tratamento que você dá a uma pessoa, tá? Mesmo que você vá no grego, ele não está num pronome neutro, mas ele está num pronome realmente pessoal, tá? Pronome neutro é aquele pronome que se aplicaria a coisas, vamos dizer assim, né? No inglês, por exemplo, tem o it, que se aplica a coisas, e tem o she e o he, que se aplica a ele ou ela, né? Então, assim, no grego tem algo parecido com isso também, então ele não está nesse neutro, tá? Ele está no pessoal quando ele diz, ele vier, né? Quando, porém, vier o Espírito da Verdade, ele também não está no neutro, né? Mas tá pessoal esse pronome, vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si, né? Mais uma vez, não é um pronome neutro, por si mesmo, mas dirá tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e eu vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar, né? João 16, do 13 ao 15. Então, são expressões, tá? Depois a gente vai voltar um pouquinho para falar a questão das obras. Você vê, tá falando aqui em ensinar, em lembrar, né? Em guiar, né? São coisas que a energia não faz, são coisas realmente que são pessoais, tá? Então, aqui a gente consegue enxergar o Espírito Santo como pessoa, né? Embora ainda não consiga aqui defender o Espírito Santo como Deus, eu estou defendendo ele agora como pessoa, tá? Isso aqui é uma coisa que é importante que a gente se lembre, tá? Então, nesses trechinhos que a gente está vendo aqui, a gente consegue ver algumas expressões que eu anotei aqui, né? Ó, ele vai ser enviado, ele ensina, ele há de vir, ele reprova, ele guia, ele fala, ele ouve, ele mostra, ele toma, ele recebe. São tudo expressões que referentes a pessoas, né? Uma entidade, ela algo inanimado, ele não tem essa capacidade, né? A gente pode até dizer assim, eu estou aprendendo pelo computador, mas não é o computador que está ensinando, né? Estou aprendendo agora a escola dominical, olha, gente, eu estou aprendendo a escola dominical agora pelo celular. Não. Alguém pessoal passa a instrução no celular e o celular ele só tem a capacidade de reproduzir aquilo que foi colocado ali, né? O computador, a gente pode até pensar que ele que está nos ensinando, mas ele está ensinando as instruções que alguém colocou ali. Então, o Espírito Santo, esses verbos que eu falei, essas obras que eu falei, são obras que são pessoais, tá? Uma entidade, uma energia, ela não tem capacidade de, por si só, ela realmente fazer isso aí, né? Além disso, ó, eu posso dizer, por exemplo, em 1 Pedro, capítulo 2,
capítulo 1, versículo 11, né? E 2, versículo 2 e 21, né? Que ele inspirou os homens a escrever os oráculos de Deus, por exemplo, né? João capítulo 14, 21 e Atos capítulo 8, 9, 29, por exemplo, eu posso dizer que ele ensina e manda, né? A testificar de Cristo, eu posso dizer que está em João 15, 26, dirigir os negócios da igreja, né? Se eu abrir minha Bíblia em Atos capítulo 13, vou aqui abrir minha Bíblia em Atos capítulo 13, vocês têm a vantagem que vocês podem dar pausa, abrir, dar uma lida e depois reiniciar o vídeo, né? Que eu até aconselho que faça isso. Mas Atos capítulo 13, versículo 2. Deixa eu ver o que é que ele diz. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Olha que interessante, né? Ele que dirige a igreja. Lembrando que o Espírito Santo foi dado à igreja, tá? Quando iniciar os eventos do Apocalipse aí, que a igreja for arrebatada, o Espírito Santo ele vai junto, porque o Espírito Santo foi dado à igreja, ele acompanha a igreja, ok? Então, dirigir os negócios da igreja, acabei de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2, o 16, versículo 16, o capítulo 16, versículo 16, não, o Atos dos Apóstolos 16, versículo 6 e 7, você vai poder ver isso também, tá? João 3,6 diz que ele é o agente da regeneração, né? Lembrando sempre, ó, o executor aqui na terra é o Espírito Santo de Deus, tá? É ele que faz as coisas acontecerem aqui na terra, né? Eu posso usar esse termo, né? João 3,6 diz: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele também tem o poder da regeneração, né? Ele que vai trabalhar na regeneração do homem, né? 2 Tessalonicenses 2,13, ele vai trabalhar na inteira santificação também, né? Ele vai trabalhar na nossa inteira santificação. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia em 2 Tessalonicenses 2,13 e vamos ver o que é que ele diz, né? Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, ele vai atuar aqui também na santificação, ok? A gente pode também ver no Velho Testamento aqui, bem ligeirinho, tá? Se você abrir sua Bíblia em Isaías, por exemplo, eu vou usar aqui só como exemplo. Se você abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 63, versículo 10, a gente pode ler o seguinte, ó: mas eles foram rebeldes e contristaram contra o seu Espírito Santo, pelo que se tornou em inimigos, e ele mesmo pelejou contra eles. Então, a gente voltando aqui para Isaías, para o Antigo Testamento, a gente consegue perceber que o Espírito Santo aqui, ele recebeu um tratamento pessoal, né? Ó, repetindo aqui, né? Eles foram rebeldes e constritaram seu Espírito Santo, né? Então a gente consegue perceber isso. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, no caso de Ananias, né? Então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás do seu coração para que mentisse ao Espírito Santo, né? Reservando parte do valor do campo, ou seja, nós mentimos para o Espírito Santo. Eu não minto para uma mesa, eu não minto para uma cadeira, eu não minto para o meu celular, mas para o Espírito Santo eu minto. Então, isso aqui mostra que ele é uma pessoa, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 31 também. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Então, a mesma coisa, eu não blasfemo contra uma cadeira, contra um abajur, contra um celular, contra uma parede, nem contra um prédio. Mas eu blasfemo contra o Espírito Santo de Deus, tá? E blasfemar é sempre contra a divindade. Então, se eu blasfemo contra o Espírito Santo de Deus aqui, a gente já começa a perceber ele como o ser divino também, ok? Então, aqui ele trata o Espírito Santo como pessoa. Agora, vamos aqui na divindade do Espírito Santo, né? Aqui
nesse trecho de Safira que eu acabei de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3, né? Quando eu vou ler num versículo adiante, ele vai dizer assim: Ananias, por que encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Aí no versículo 4 ele diz: não mentisse aos homens, mas mentiu a Deus. Ou seja, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus, né? Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 3 e 4, e aí você já pode ler, né? Hebreus capítulo 9, 14, ele fala: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno. Eternidade é um atributo que só pertence a Deus, né? Então tá lá, Hebreus capítulo 9, versículo 14. Onipotência, um atributo que só pertence a Deus, né? Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Está lá em Romanos capítulo 15, 19. Onipresença, também só pertence à divindade, né? A Deus. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Salmo 139, 7, que é um salmo, aliás, muito bonito, eu gosto muito desse salmo. Onisciência, o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Né? Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, ok? Tudo isso vai mostrando pra gente que o Espírito Santo tem os mesmos atributos de Deus, né? Se você mente para Deus, você mente para o Espírito, né? Todos os atributos que Deus tem, o Espírito Santo tem também, mostrando ali a questão do Deus Trino, ok? Sem contar que ele vai também estar ali na criação, né? E na conservação do universo, por exemplo, Gênesis capítulo 1, né? O Espírito está ali, né? O Espírito caminhava sobre a face das águas, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito do Senhor caminhava ali, ele pairava sobre a face das águas, né? Ele dá testemunho, né, com respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 30. E é como eu disse, você lê João do 14 ao 17, você vai ver o tanto de coisa ali que o Espírito faz, né? Habita em todos os crentes genuínos e fortalece-os. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, e Efésios 3, 16, né? Dá testemunho que os crentes são em verdade filhos de Deus. Romanos 8, 16. Torna capazes de possuir as graças do seu caráter. Gálatas 5, 22 e 23, ele vai falar do fruto do Espírito. É muito bonito, é muito legal esse texto. De vez em quando eu mesmo leio, né? Ele vai fortalecer nossa vida devocional. Judas, versículo 20, né? Judas, ele só tem um capítulo, então, quando só tem um capítulo, a gente diz Judas, versículo 1, versículo 2, versículo 3, a gente não diz Judas, capítulo 1, versículo tal. É Judas, versículo 20, ok? Chama e guia os crentes aos serviços cristãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 2. Então, o Espírito Santo, gente, ele é uma pessoa da triunidade de Deus também. A gente tem que considerar, a gente tem que respeitar, a gente tem que amar, a gente também precisa ter comunhão com o Espírito Santo de Deus. Amém? Ele não é uma energia, ok? É ele que me mantém. É ele que me sustém, né? É ele que está entre eu e você, é ele que está atuando na igreja. E ele também é Deus. Amém? A gente vai dar um tempinho agora, caso você queira debater, né? Eu não sei quantos de vocês tiveram a experiência com o Espírito Santo de Deus, mas se você teve alguma experiência, eu gostaria que você compartilhasse com os irmãos nessa aula. Amém? Fiquem na graça do nosso Senhor Jesus Cristo e Deus abençoe a vida de cada um de vocês.